Oiê, hoje eu vim aquarelar algumas paisagens com vocês. Principalmente para quem é iniciante na aquarela, eu acho que paisagem é muito legal de fazer. Na real, são figuras de céu, tá bom? Mas eu acho que é interessante igual. Tentei fazer um vídeo bem agradável visualmente, bem aquarela aesthetics, e também ensinar algumas coisas. Acho que deu certo, tá? Essa daí é a minha aquarela. Eu vou tentar arranjar uma aquarela iniciante, porque eu acho que combina mais com iniciante, né? Do que eu trazer aqui um material super complexo. Enfim, um opcional um pouco obrigatório para quem gosta de incenso é acender o seu incenso. Acender um incenso, acender uma vela para você aproveitar uma tarde, tirar uma tarde de domingo para ficar pintando. Eu acho que faz todo o clima, entendeu? Clima devidamente feito, bora para os materiais. Caso eu tô usando esse papel, é da Philipperson. Eu não é meu favorito, porque eu acho ele muito liso, mas eu comprei ele justamente para estudar e fazer umas coisas não tão profissionais zonas. Eu acho que para quem é iniciante até que funciona. Eu ainda prefiro o da Canson e ele tá na mesma faixa de preço, então não é um grande não é uma grande troca. Se você curte a Canson ou quer testar um, eu ainda indico a Canson. Como são três pinturinhas, eu resolvi pegar a fita, primeiro para prender o papel na mesa e passei em volta, depois eu fui sessionando, enfim, fazendo sessões, três retângulos com a fita. Eu parti logo para a misturinha de tintas, porque eu não costumo fazer rascunho em paisagem. Peguei algumas fotos de referência, essa daí foi para essa primeira pintura. Deixei preparado uma mistura de amarelo e outra de laranja, porque quando a gente trabalha com técnicas molhadas, é tudo muito rápido. Enfim, comecei passando assim pinceladas na horizontal. Comecei com o mais claro, que é o amarelo, para fazer o degradê. Em cima eu fui botando o laranja, bem na divisa assim, bem no finalzinho do amarelo, já veio laranja. E depois eu fui jogando o vermelho. Aí eu não uso muito a tinta pura e também misturo com um pouquinho de água, essa parte do vermelho. Puxando para cima a tinta, né? Ela vai se induzindo na água e isso é bom para fazer um degradê não tão certinho, né? Depois eu fui até botando em outros lugares. Para fazer céu, a gente costuma sempre fazer pinceladas na horizontal, tá? E quando a tinta ainda tá muito molhada, não fica nem um pouco marcado, né? Você vai construindo as manchas, né? Depois eu vim com roxo e depois eu fui dando algumas pinceladas do roxo em cima dos outros tons para fazer umas outras sombras, outras nuvens. Essa eu acho que foi uma das minhas favoritas de fazer assim. Nesse ângulo aí a luz ficou muito direta, não deu para ver direito, mas depois eu acabei mudando o ângulo e melhorou a visão. Eu acelerei pouco esse vídeo, né? Assim, essa parte tá acelerada, obviamente, mas também esses processos não foram tão demorados. O que demora mesmo no final é secar. Aí eu fui para a segunda arte, deixei a primeira secando lá. Eu peguei essa segunda referência, abstraí um pouco, tá? E fui pro sketch. Eu não costumo fazer muito rascunho nessas paisagens, mas basicamente eu só marquei ali a linha do horizonte para diferenciar a água do mar. Só uma linhazinha no meio e eu fiz também uma luazinha. Só isso. E depois eu já fui preparando a mistura de laranja e usei basicamente só laranja e azul. De novo, na horizontal. Depois de marcar bem, fazer tipo uma faixinha de laranja, fui para a técnica de pegar um pincel úmido com um pouco de água e passar não é divisa, né, no limite dessa faixa, tipo assim, desmarcando tanto esse limite, né, e também fazendo uma poça de água para a próxima tinta se induzir, no caso foi o azul. Aí não tá tão cheio de água, depois eu voltei com um pouquinho desse pincel para desmarcar essa divisa. E em cima dessa parte que não tinha tanto pigmento, eu joguei um rosinha. E para suavizar esse rosa, eu também vim com um pincel úmido, para ficar bem clarinho e ficar bem suave essa primeira parte. Depois eu dei as pinceladas no mar com laranja, depois eu vim com azul. A gente sempre começa com a cor que é mais clara. E dessa primeira parte,
eu deixei realmente as tintas se encostarem, ficar uma coisa mais misturada. E já parti para outra para esperar secar e fazer a terceira pintura. Depois a gente vai voltar em todas e finalizar, tá bom? Essa também foi muito rápida de fazer. Eu acelerei bastante o vídeo, mas também é realmente rápido, de fato. Eu fiquei um tempão fazendo essa mistura de azul, com bastante pigmento, mas também bastante água, para a gente conseguir cobrir o retângulo inteiro. Eu usei um pincel maior, porque realmente, quando você usa um pincel maior, ele cobre uma área maior primeiro, mais rápido, e daí fica menos manchado. E essa parte de quantidade é realmente na prática, sabe? Não tem muito uma receita, você vai realmente, com o tempo, percebendo e sentindo o papel e percebendo a necessidade de tanto de água, tanto de tinta para cobrir uma área. Eu mesma fiz pouca mistura e daí eu voltei com uma tinta ali por cima com o pigmento ainda úmido e se misturou tudo bem. E esse é o truque de fazer a nuvem, que é você pegar um papel e tirar o excesso. Você também pode fazer um pouco disso com pincel, um pincel seco, mas essa parte aí com o papel ficou bem do formato da nuvem. E depois eu voltei com o azul para fazer umas sombras nas próprias nuvens, né? Diferenciar uma nuvem da outra. E aí não tem muito mistério, você vai olhando a imagem e tentando fazer umas outras manchas para fazer tonalidades diferentes. E a aquarela tem o tempo dela, sabe? Muitos momentos você vai ficar parado olhando e esperando secar, porque não tem jeito, faz parte do processo esperar uma camada secar para você vir com outra e finalizar, enfim. E, bom, aí eu esperei um tempo e depois tive que voltar. Voltei para nossa segunda pintura. Quando ela seca, ela fica assim, bem diferente, né? E eu fui reforçando o mar. Eu usei de novo laranja e de novo azul. E dessa vez eu continuei com um pincel um pouquinho menor para fazer essas pinceladas na horizontal, só que eu fiz questão de fazer uns espaços entre elas, sabe? A tinta ela se encosta em alguns momentos, em algumas pinceladas e em outros não, para dar essa sensação de luz, de que tem algo ali no meio, enfim, e diferenciar uma onda da outra, enfim. Depois eu retornei um pouquinho no céu, com um pouquinho de laranja. E nessa primeira pintura eu também só quis refazer em alguns momentos umas partes que não ficaram tão legais assim. Esse papel, ele seca e fica muito diferente, por isso que ele não é meu favorito. O papel, que ele é muito liso, ele acaba trazendo esse tipo de efeito. Os papéis que têm mais textura, eles acabam demorando mais para secar, mas também a cor fica mais viva. Enfim, eu fui finalizar a nossa terceira pintura. Finalizei com aquarela mesmo. Eu usei esse pincel pequenininho, que é chamado de pincel de assinatura, ou pincel zero, se não me engano. Geralmente esse é o número que você vai procurar por um pincel de marcas diferentes, mas geralmente o número dele é pincel zero. Posso estar falando uma besteira, eu vou até pesquisar isso. Eu fui fiz uma mistura de cinza escuro, ou então quase preto, vai, para fazer os pássaros. Eu confesso que eu não vou conseguir explicar como é que eu fui fazendo esses pássaros. Eu fui fazendo fui abstraindo e fazendo essas formazinhas. Parecem mosquinhas de longe, não sei. A mistura também foi mais espessa, né? Teve muito mais pigmento do que água. Eu não tenho uma tinta preta, então eu faço uma mistura de laranja com azul. É um tom específico de azul, tá? Mas é um azul escuro. E daí fica esse cinza. As outras pinturas eu finalizei com nanquim, mas você pode finalizar com caneta nanquim, com o nanquim puro, ou então uma tinta guache preta, ou até a própria aquarela. Eu não tinha um tom tão preto assim, então eu fui fazendo com nanquim. Não tem nada de muito especial nesse pincel, não. Isso daí é aquele water brush. Só que eu coloquei nanquim dentro porque eu nunca gostei de water brush pra aquarela, vai entender. Enfim. E eu fui fazendo esse espaço, essa bordinha que tinha na referência. E na outra pintura eu fui fazendo os prédios. E foi bem livre. Não teve nenhum mistério, na real. Foi isso. Eu considerei que eu tinha terminado esse degradê, esse céu. Aí eu peguei um lápis e fui marcando mais ou menos onde ficam os prédios. Quem é vida louca pode fazer a mão livre, tá tudo bem. E daí eu fui marcando com esse pincel ali a parte dos prédios, deixando alguns espaços sem preenchimento. Por questão de estilo, vai.
E foi isso. Depois do momento mais satisfatório do mundo, que é tirar a fita depois de pintar, eu ainda dei alguns detalhes finais. E foi esse resultado. Botei aí umas outras pinturas que eu fiz aqui no canal e tem vídeo. E, enfim, eu amei, eu adoro fazer isso. Dá pra fazer isso pra dar de presente, pra fazer tipo cartão, escrever uma mensagem atrás, enfim. É maravilhoso, gente. Pintem muito. É muito bom. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo e me sigam aí no meu Instagram pra mais novidades por aqui e mais criações. Tchau!